Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado para todos sempre, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação é para o nosso Rei da glória. Que Ele seja a nossa maior alegria de vivermos sobre essa terra, pois Ele é a nossa esperança, irmãos. Uma esperança, irmãos, de vida eterna. É Ele que nos dá força todos os dias para estar de pé. É Ele que nos dá o ar que respiramos. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele você não é nada. Não fazemos nada e quem disse foi Ele próprio. Sem mim nada podeis fazer. E realmente, então, eu sou grata a Deus por o cuidado dele, por ter enviado Jesus Cristo para nos justificar dos nossos pecados, nos purificar. Mas agora eu tenho que fazer a minha parte aqui, para agradá-lo, para fazer de acordo conforme está escrito, clamando a ele, pedindo a ele entendimento na palavra. Amém? E dessa forma nós vamos vencendo, irmãos, olhando para Jesus, pois ele é a nossa esperança. Não perca a sua fé, não perca seu ânimo, não perca de forma nenhuma a comunhão com Deus. Para que Ele te sustente é necessário comunhão todos os dias. Amém? Eu quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, vocês que já estão me ouvindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, toda a sua parentela, em nome de Jesus Cristo. Dando continuidade, irmãos, na mensagem pela qual iniciamos ontem, falando sobre a comunhão. Temos para ter comunhão primeiramente com Deus, irmãos, é necessário também, é importante lembrar que também devemos cultivar a comunhão com o nosso próximo, cultivarmos a comunhão com nossos familiares, cultivar a comunhão com aqueles que estão ao nosso redor. Para quê? Para que Deus ele venha nos purificar, nos justificar e nos perdoar. E não é de alguma injustiça, irmãos, é de toda a injustiça. Quando nós temos comunhão com todos, quando temos paz com todos. É possível, logicamente que não, é somente com a graça de Deus em nós, irmãos, buscando, perseverando todos os dias, somente dessa forma. Veja, irmãos, para nós ir para o texto que nós iniciamos ontem, mas antes de ir lá para o texto pelo qual nós iniciamos ontem, eu quero concluir essa mensagem hoje. Observa que Jesus está aqui falando acerca dos escândalos. Eu não vou ler todo, mas Jesus está falando acerca dos escândalos que ai por quem vier o escândalo. E o ai de Deus, irmãos, não é brincadeira não. Então é melhor nós sermos corrigidos agora, para que nós depois não venhamos, irmãos, sentir o ai de Deus sobre as nossas vidas. Ele está nos corrigindo para que nós não venhamos errar e continuar no erro e não se arrepender, porque errar todos nós erramos, pecar todos nós pecamos, mas a diferença é confessar, abandonar e mudar de vida, mudar de prática pecaminosa para agora se alinhar à palavra de Deus. Eis aí a diferença. Amém, irmãos? Porque errar todos nós erramos, mas a pergunta é: estamos prontos a reconhecer quando erramos e abandonar? Então veja, irmãos, aqui, se você ler do início, você vai ver que Jesus está falando acerca dos escândalos. Mas não era para eles olharem e se escandalizarem, não. Mas olha o que Jesus diz aqui, irmãos, em Lucas 17, no 3. Olhai por vós mesmos. Ou seja, cuide de vocês mesmos, olhem para vocês. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: eu arrependo-me, perdoa-me. Perdoa-lhe, Jesus diz. Perdoa-lhes. Eu acho interessante, irmãos, que os discípulos aqui, os apóstolos aqui, eles foram bem sinceros. Vamos para o 5, irmãos. Eles foram bem sinceros, eles não tinham fé, irmãos, para perdoar tantas vezes assim. E não é fácil mesmo, irmão. Tem que estar em Cristo. Essa é uma realidade. No 5, disseram então os apóstolos, disseram então
os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Estava pedindo que Jesus aumentasse, irmãos, aumentasse a fé deles. Por quê? Eles não estavam com fé para perdoar. Tantas vezes assim, 7 vezes ao dia, é demais, né não? Então, mas Jesus deixa claro aqui, irmãos, que não importa quantas vezes as pessoas falharem conosco, nós devemos carregar em nós, eu preciso liberar perdão. Quando olhamos para a cruz, irmãos, lembramos muito bem que nós também não merecíamos o perdão de Cristo, não merecia aquele sacrifício de Jesus e se torna fácil. Eu não merecia. Então Jesus fez por mim o que eu não merecia de forma nenhuma, ter a vida eterna. Ele se sacrificou por mim. Então quando eu olho para a cruz e lembro que eu também não merecia, essa pessoa também, pela qual te feriu, pela qual te machucou, também não, de forma nenhuma, merece o teu perdão. Mas quando você lembra, eu também não merecia ser justificada, purificada por o sangue de Jesus, então eu também não merecia. E Jesus me purificou, Jesus me justificou, mesmo ainda mortos em ofensas e pecados, assim a Bíblia diz. Então fica mais fácil quando você lembra do sacrifício de Jesus. Então se você quer verdadeiramente morar no céu, você vai dizer para você nesta manhã, olhar para vós mesmos. Jesus diz que eles viessem olhar para dentro deles mesmos. Então não fica, muitas das vezes, o escândalo, isso, aquilo. A pessoa acaba se contaminando de tal forma, irmãos, que acaba perdendo o foco que é Jesus e olhando para as falhas das pessoas. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos olhar, cuidar de nós mesmos. Guardar, irmãos, vamos pedir a Deus que guarde nosso coração da maldade, que nós venhamos perdoar sim. Não importa quantas vezes as pessoas falharem, e somente com Cristo, irmãos. Repito, não é fácil, mas quando olhamos para Cristo, quando lembramos de que também não merecíamos, fica bem mais fácil. Nós merecíamos, irmãos, entrar no céu? Não, porque a Bíblia diz que estávamos mortos, pecando e o pior, pecando e ainda gostando, achando que está bom demais do jeito que está. Ainda dizia, acaba não mundão. Acho porque a cegueira espiritual cega, irmãos. A cegueira espiritual cega, não consegue entender nada. Então que Jesus venha abrir, irmãos, a nossa visão nesta manhã. Que nós possamos, irmãos, perdoar todos aqueles que nos feriram. Que nós possamos, irmãos, viver para Cristo de verdade, não só de palavras, mas em gestos e atitudes, irmãos, mostrar na realidade que estamos dispostos a viver para Cristo uma vida nova, perdoando, se arrependendo, confessando os nossos erros. Veja também, irmãos, Pedro aqui, em Mateus 18, vou ser bem rápido aqui para nós ir para o texto final. Mateus no capítulo 18, versículo 21, olha aqui o que é que Pedro pergunta para o Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quanto é que dá 70 vezes 7, irmãos? 490, é isso? Se eu não estiver enganada, é. Então, irmãos, não importa quantas vezes, que Jesus deixa nítido aqui, claro, que não importa quantas vezes ele pecar contra mim, pecar contra ti, se você quer entrar no reino, você quer entrar no reino, eu quero entrar no reino. Então nada pode nos impedir, irmãos. Olha para a cruz, olha para o sacrifício de Jesus. Nós não merecíamos e ele nos perdoou, e ele morreu por nós, ainda mortos em ofensas e pecado, e ele nos justificou, e ele nos purificou. E por que não queremos ou não nos limitamos a achar que não vamos conseguir, porque maior é Deus, irmãos. Ele que nos ajuda, ele sara a ferida, ele cicatriza a ferida, irmãos. Ele molda o nosso caráter. Muitas das vezes ele nos espreme de um jeito que você diz, eita, agora aqui não levanta nunca mais, mas é o oleiro, irmão, nos tratando para nos tornar melhor. Você escuta cada coisa que só o sangue de Cristo, e você sabe, Deus está no controle.
Senhor, me sustenta. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá força. Mas sofreu Jesus na cruz por nós, irmãos. Então vamos liberar perdão nesta manhã, para que você se sinta em paz quando você dobrar o seu joelho para orar. Porque é dessa forma que Jesus vai te perdoar. Lembra da oração do Pai Nosso também, que se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, ele também não nos perdoa. Veja a oração do Pai Nosso. Então é necessário, irmãos, confessarmos os nossos pecados, liberar perdão com o nosso próximo, ter comunhão com nossos irmãos em Cristo, ter comunhão com todos, santificação, paz com todos, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É a realidade mesmo, e não verá mesmo, porque toda a Bíblia se cumpre. Nós precisamos de ter em mente todas estas verdades. Amém, irmãos? Eu estou encerrando em nome de Jesus Cristo para nós orarmos. Vamos voltar lá para o texto que nós iniciamos ontem, 1 João. Então precisamos de fé, irmãos, para perdoar. Você viu que os apóstolos pediram? Aumenta, acrescenta no Senhor a nossa fé. Eles estavam sem fé, irmãos, para perdoar. 7 vezes ao dia a pessoa errar e eu, ei, me perdoe. E você, tá bom, tá perdoado. De coração, irmão. Não é só de boca, não. Perdoar de coração, não ter mágoa, não guardar rancor no coração. Amém? Então vamos encerrar aqui, irmão. 1 João 1, no 9. Deus, ele vai nos ajudar, irmãos. Eu creio que Deus tem algo grande para nos entregar. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda, irmãos, injustiça. Deus está pronto a nos justificar de toda injustiça. É ele que nos justifica, porque ele é o justo advogado, ele é o nosso redentor, então ele está pronto a nos purificar de toda injustiça. Mas a pergunta é, você está disposto a confessar e a largar o pecado, esse pecado que Jesus já lhe mostrou, já me mostrou? Pois ele é fiel e justo para cumprir, irmãos, tudo aquilo que ele fala. Mas nós estamos dispostos a cumprir tudo aquilo que ele fala? Então a pergunta é para mim e para você. Eu pergunto para mim, pergunto para você. Nós estamos disposto a renunciar aquilo que nós já sabemos que é errado, a reconhecer quando falha, não só ver falha nos outros, mas olhar para nós mesmos, como Jesus diz, olha para vocês mesmos. Em outras palavras, cuide de vocês mesmos, não se escandalize por nada não. Olha, ai de quem vier o escândalo, o ai de Deus não é coisa boa não, irmãos. Então você pode verificar esse texto que eu acabei de ler neste instante lá em Lucas. O ai de Jesus Cristo, irmãos, é um ai que é sem misericórdia. Então o momento é agora, irmãos, nós temos cuidado, ser vigilante em todo o tempo, guardando, irmãos, as promessas do Senhor, confiando do que ele falou. Ele é fiel e justo para cumprir, e ele cumpre, porque ele vela para cumprir com a sua palavra. Ele não mente, ele não é como o homem. Amém? Então você serve a um Deus que é justo, que é fiel, que é poderoso em todo o tempo. Mas se o que, irmão? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então nós precisamos estar dispostos a confessar e não mais ter prazer em pecar, e não mais ter prazer em cometer os mesmos erros, mas abandonar. A maior prova, irmãos, que a pessoa confessou e abandonou e se converteu de verdade são as atitudes, é a vida dela própria, na sociedade, na família, onde ela chegar, é o testemunho que ela está dando, é a prova que ela se converteu de verdade. Você vê que quando o Zaqueu se converte ali, ele muda o comportamento, ele agora quer dá quadruplicado aquilo que ele defraudou alguém. Observa, o comportamento muda, irmãos. Ele agora não quer mais ficar com toda a riqueza, ele quer repartir com os pobres. Ele agora quer viver uma nova vida em Cristo, porque ele entendeu que verdadeiramente vale a pena servir a Cristo de maneira de acordo à palavra de Deus, de acordo aos ensinamentos de Cristo. Ele entendeu que precisava, ele reconheceu os seus erros e agora a atitude do homem é outra. Olha que coisa linda, irmãos. Então a maior conversão não é o que eu digo, não. Não é o que eu falo, não. É as minhas atitudes. No meio dos meus, no meio da parentela, no meio dos meus, da vizinhança, em meio a
todos que estão ao meu redor, é quem me conhece por perto, é que vai saber quem sou eu. Então, o testemunho, irmãos, é muito importante. Então, você tem como está a nossa comunhão com os nossos familiares? Como está a comunhão de cada um de nós no ministério, com os nossos irmãos em Cristo? Como está a nossa comunhão com os vizinhos? É necessário, irmãos. Vou só encerrar aqui agora para nós orarmos, irmãos. 1 João, vou citar o mesmo texto de ontem. Olha que coisa séria, irmão. 1 João 1:7. Isso aqui é seríssimo. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, irmãos, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, irmão, nos purifica de todo pecado quando temos comunhão, quando conseguimos ter comunhão com o nosso próximo, quando amamos de verdade, irmãos. Não falar por falar, mas ter relacionamento com as pessoas primeiramente, porque de que forma, até para chegar na presença de Deus, irmãos, Deus não ouve, Deus não recebe o nosso sacrifício. Se nós estivermos, irmãos, intrigados com um aqui, com outro ali, esse eu amo, esse aqui eu já não gosto muito dele, não tem como, irmãos, de forma nenhuma, não tem como entrar no reino, tem que estar uma vida santificada e paz com todo, porque senão ninguém verá o Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai justo, Pai querido, Pai santo, graças e graças eu te dou. Oh, meu Pai, nós sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. Nos ajuda a olhar para o teu sacrifício, pois também nós não merecíamos o teu perdão, o teu sacrifício, mas o Senhor mesmo assim morreu naquela cruz para nos justificar, para nos dar salvação, para nos restaurar. Deus, eu te peço, nos ajuda, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.